Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Gratidão a Deus por este momento, rogando desde já o amparo da espiritualidade que aqui está conosco. Mais uma vez aconteceu um imprevisto. Para quem olhou lá na programação hoje seria a Dona Valderiz, né? Mas ela, por motivos de estar com visita, família, ela não pôde comparecer, então estou aqui. Continuando então nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Hoje já estamos no capítulo 154. Graças a Deus, né, mano? Graças a Deus. O capítulo de hoje tem o título de Renunciar. Renunciar. Essa palavra que a gente tanto ouve no Evangelho, né? Muitas renúncias que temos que fazer. E o versículo selecionado por Emmanuel nesse capítulo vai nos reportar ao Evangelho no capítulo 23, que é aquele capítulo que tem o nome de Moral Estranha. Vocês lembram desse capítulo? Moral Estranha. O Kardec selecionou ali passagens, falas de Jesus com um sentido meio, como o nome do capítulo diz, estranho. Que se você levar ao pé da letra o que está escrito, não bate com aquilo que Jesus ensinou. Mas é justamente aí que está o segredo, né? Jesus falava de uma forma que poucos conseguiam entender, nem os discípulos conseguiam muita coisa que ele falava. As parábolas, essas falas, né? Vocês, quem já leu lá o capítulo 23, viu que tem várias falas, né? Mas enfim, o versículo de hoje está em Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor, do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, se nós levarmos ao pé da letra o que está escrito aqui, o que Jesus falou? Que nós temos que deixar tudo em nome dele, que assim herdaremos 100 vezes mais o que estamos deixando e herdaremos a vida eterna. Olha isso. Não é o que está falando aqui? Então vamos ver a explicação disso. Qual o sentido? Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar
aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Ele nos leva, nos mostra que temos o dever de renunciar. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmão do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Então, até agora, a gente está meio confuso, né? Quer dizer que eu tenho que deixar tudo, senão eu não vou ter a vida eterna? É uma condição? Vamos ver. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. Então, esse dever que Jesus induz, o dever de renunciar, ele é o dever consciencial. Sempre lembrando, onde está escrito a lei de Deus? Onde está? Na nossa consciência, não é? Quanto mais a gente vai caminhando, evoluindo, entendendo, como disse a Judite, estudando, mas colocando em prática tudo aquilo que estamos entendendo do que é caminhar com Jesus, tudo isso vai sendo arquivado na nossa consciência. Tudo aquilo que a gente estuda, aprende, entende, tenta, se esforça para colocar em prática, vai ficando na nossa consciência. E toda vez que precisarmos, em qualquer situação que estivermos, essa lembrança vai aflorar na nossa mente, nos alertando. Todos nós sabemos que temos um espírito protetor que nos acompanha, um anjo da guarda, como quiserem chamar. Temos um espírito protetor que está sempre conosco. Sempre. Então, se nós procurarmos agir dentro desse dever da consciência, ele estará junto conosco, nos ajudando a lembrar no momento certo aquilo que precisarmos. Ele vai ajudar. Porque se eu não estiver em sintonia com ele, aí eu estou sujeito a outras interferências, a outras orientações que não as do Evangelho. E aí não será um só, poderão ser muitos querendo me tirar do caminho. Vocês sabem como isso funciona. Então, o que significa então? Que quanto mais esclarecido, mais procurarmos buscar refletir o nome de Jesus, o que significa isso, né? Em nome de Jesus, mais inspirados, o que eu acabei de falar, né, do Espírito Protetor, mais inspirados estaremos na prática do bem, porque é o que conta. Não adianta nada eu estudar, eu aprender, eu estar evoluindo,
se eu não praticar o bem. Não adianta, né? Então o dever é esse, o dever, e em nome de Jesus significa estar com Ele. Basta pensarmos em determinadas situações que nos acontecem, o que Jesus faria. Basta pensar isso. O que Jesus faria nessa situação? Se nós pararmos para pensar, nós vamos conseguir a resposta, né? À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. É o que eu disse, né? À primeira vista significa você lê essa passagem, à primeira vista fala, não, como? Está errado isso aqui, né? Como pode Jesus falar que eu tenho que abandonar todo mundo? Abandonar minha família, abandonar as coisas materiais, não vamos nem falar, né? Mas lá no resumo dos 2 mandamentos, dos 10, que Jesus resumiu em 2, quando os discípulos perguntaram qual era o mandamento mais importante, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está aí toda a lei. Foi o que Jesus respondeu. Então, a Deus sobre todas as coisas, ele já está falando. Sobre todas as coisas, é tudo isso que está aqui. Tudo que está no versículo lá: casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, terra, tudo. Amar a Deus sobre tudo isso e ao próximo como a ti mesmo. O que significa como a ti mesmo? A forma que você se amar. Você vai passar para o outro aquilo que você é. Se alguém te agride e você agride de volta, como você está? Igual o agressor. Está igualzinho. Jesus fez isso? Não, nunca ele fez isso. A única vez que ele questionou foi quando um guarda deu um tapa na cara dele e ele perguntou para o guarda: por que me bateste? O guarda ficou todo desconcertado, né? Porque nem ele sabia por que ele tinha batido nele. Então ele só fez, ele perguntou: por que me bateste? Ele não agrediu, ele não deu um tapa nele de volta. Não está aí o ensinamento? Não está nos ensinando? Vai falar: mas então a gente tem que ser sempre vítima do outro, não posso fazer nada? Não. Já falamos aqui agora há pouco da lei de Deus. A lei de Deus está na nossa consciência e a dos homens está no papel. Já falamos várias vezes. Então, se você precisa acionar a lei dos homens, você vai acionar. Agora, a de Deus é essa: você não vai agredir de volta. Então, se olharmos, à primeira vista está meio estranho, né? Como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Sagrados deveres da existência. Então, ele está falando aqui principalmente da nossa família. Principalmente. Quando você fala o próximo como a ti mesmo, a palavra próximo sempre vai ter, ela tem um começo, o primeiro próximo seu, e aí você tem o segundo, o terceiro, e isso vai abrindo. Começa sempre, eu falo que é que nem uma casca de cebola, eu sempre falo. A primeira casca é a família. Aí você tira, vai para a segunda. E vai indo, você vai passar pelos seus colegas de trabalho,
pelas pessoas que você encontra no dia a dia, pela pessoa que trabalha no mercado, na padaria, enfim, todo mundo vai estar ali. Sempre vai ter o próximo. Então, como nós vamos esquecer dessas pessoas se Jesus santificou esses deveres para com essas pessoas? Como é que eu vou abandonar todo mundo? Os discípulos, falei que nem os discípulos entendiam, os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. E isso nós temos até hoje, né? Você ficar fechado, isolado do mundo, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Isso em qualquer situação. Nós reencarnamos, temos a bênção da reencarnação para caminharmos, para evoluirmos um pouquinho a cada reencarnação. Então, o que é que a gente pode fazer? Duas coisas. Ou ficamos estacionados, vem para cá e volta do mesmo jeito. Não evoluiu nada. Ou podemos caminhar um pouquinho, é pouca coisa. Por isso são muitas reencarnações. Então você ficar fechado, mesmo que você ficar em oração para o mundo, eu vou ficar aqui, eu não vou me relacionar com ninguém, não quero ter contato com ninguém, ou não posso ter, né, de acordo com algumas religiões, temos isso, então eu vou ficar aqui rezando para o mundo. Vai resolver? Não, não vai. Porque nós precisamos, para evoluir, da vida de relações. Temos que nos relacionar com as pessoas, não importa. Não importa, um torce para um time, o outro torce para o outro. Um gosta de azul, o outro gosta de vermelho, não importa. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Então, continuando. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Fácil compreender como Ele renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Reparem, companheiros que o abandonaram. Lembra? A única vez que Jesus ficou triste, a única vez, foi quando ele subiu lá no Getsemane com os discípulos e selecionou 3 para ficarem com ele ali no pé do cume ali. Selecionou 3 e falou para eles: fiquem praticamente orando, foi o que ele falou, fiquem orando por mim. E ele subiu. Quando ele desceu, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo, né? Dormindo. Ele acordou e falou, pediu para eles de novo, acordou eles, né? Subiu pela segunda vez. Quando ele desceu, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo de novo. Isso foi até a terceira vez. Ele subiu, não adiantava, né? Eles não conseguiram. Mas Jesus não criticou ninguém por isso. Ele não criticou, não brigou com eles, não. Mas ele ficou triste, né? Porque os discípulos
naquele momento, não tinham noção do que ia acontecer. E Jesus sabia. Ele sabia tudo que ia acontecer com ele, né? Ele tinha que passar por tudo aquilo para deixar para nós o exemplo. Foi isso que ele deixou. Então olha um exemplo aí, né? E mais ainda, o que foi chamado de ressurreição, que a gente sabe que ressurreição significa ressurgir, mas não no mesmo corpo, não no corpo. O corpo dele tinha morrido, não tinha? Foi lá pregado, tudo aquilo. Então não é o mesmo corpo. Era o corpo espiritual dele, era o perispírito, que a gente sabe hoje. Então ele apareceu ali, vocês sabem, para Maria Madalena, né? Foi a Maria Madalena que viu primeiro, correu para os discípulos anunciando, e ele ficou depois disso 40 dias com os discípulos antes de ascender. Então, o que ele fez? Ele não criticou, ele não abandonou, ele voltou. E isso fez com que os discípulos despertassem, porque até ali eles estavam morrendo de medo. Eles tinham medo de morrer, dos romanos, de tudo aquilo. E no final, claro, todos tiveram o mesmo fim, né? Mas eles foram trabalhar. A partir daquele momento eles foram trabalhar. Porque viram que a morte não existe, né? Bom, não obstante as hesitações dos amigos de vir com eles no cenáculo os júbilos eternos, aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Ele ali, na hora de desencarnar, fez uma oração pedindo ao Pai que perdoasse a humanidade, porque a humanidade não sabia o que estava fazendo, como realmente não sabia, né? E daí para frente, ele nunca nos abandonou desde antes de vir para cá, porque nós sabemos que ele é o governador do nosso planeta e ele é o dono. Foi ele que fez esse planeta. Ele estava aqui na formação do planeta Terra há sei lá eu quanto, bilhões de anos, né? Então ele nos ama incondicionalmente e ele aguarda. Por isso que ele fala: batei e a porta se abrirá, buscai e achareis. Ele está esperando. Mas quando ele fala, né, o verbo nesse como é que é? O verbo nessa conjugação, né? Ele está colocando que nós temos que procurá-lo, porque ele está esperando, ele está lá. Então, não adianta ele me procurar se eu não estou preparado. Como ele disse aos discípulos quando ele estava andando com eles, passando pelas cidades, e ele falou para os discípulos: não vades aos gentios. Gentios era um povo daquela época que ainda não estava preparado para ouvir o Evangelho. Então ele falou para os discípulos para não ir para lá, porque temos que estar preparados, né? Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu.
mesmo porque, né, perder as esperanças da terra. Tudo aquilo que está na lista que ele falou, e vocês notam como era naquela época, né? Ele fala aqui: casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e terras. Tem a palavra marido aqui? Não tem, né? Não fala do marido, fala da mulher. Quando teve a mulher que ia ser apedrejada, era a mulher, o homem não estava lá. Vocês viram que era uma sociedade machista, né? Eram os homens. Então, enfim, renunciar às esperanças da terra é isso, conquistando as do céu. Mesmo porque nós vamos levar alguma coisa daqui? Não, né? Não vamos levar nem o nosso corpo. Nem o nosso corpo. Então, se você começa por você não vai levar o corpo. Você vai levar a casa, o carro, o irmão, a irmã, a mãe. Não, você não vai levar nada. Só vai você. Só, né? Se os pais são incompreensíveis, agora vamos ver o que é o sentido, né? Se os pais são incompreensíveis, vai pensando aí. Se a companheira, tá vendo? Cadê o companheiro? É ingrata. Se os irmãos parecem cruéis, prestem atenção, ó. Pais incompreensíveis, companheiros ingratos, esposo, esposa, irmãos parecem cruéis. Vocês conhecem alguma situação dessa? Sim, né? Sim, porque aqui na nossa vida de relações, um mundo de provas e expiações, tudo está interligado. Nós não nascemos na família por acaso. Nós não temos o corpo que nós temos por acaso. Tudo foi programado do outro lado. Eu sempre falo, se não fomos nós que programamos, mas eu prefiro achar que foi. Se não é a gente, alguém faz a programação para nós. Como nos filmes que a gente assistiu, Nosso Lar 2, lá mostra direitinho para nós como é. Então, se acontece isso, temos essas situações, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então está aí, ó. O que nós precisamos renunciar então? A alegria de tê-los conosco, onde estamos. Porque a evolução, nós temos a evolução intelectual, tá? Isso aí você estuda, você está na faculdade, você vai caminhando. Cada um escolhe uma profissão. Isso em cada reencarnação, isso vai mudando. Mas a gente está falando aqui da caminhada moral. Então o que ele quer dizer? Que eu não posso ficar parado. Eu estou buscando entendimento, respostas para entender e caminhar, moralmente falando. Mas o meu irmão não quer, meus irmãos não querem, a minha mãe não quer, o meu pai não quer, eles querem que eu faça outra coisa. Então o que é renunciar aqui?
Eu não vou fazer o que eles querem. Eu vou fazer a minha caminhada, como eu disse agora há pouco, quando eu voltar para lá, serei só eu. E se eu não parar, falar, não, eu vou seguir o que eles estão falando, o que vai acontecer com a minha evolução? Vai parar. E não podemos, né? Jesus tinha irmãos, né? Jesus tinha irmãos. Vocês sabem alguma coisa dos irmãos deles? Não, né? Não sabemos nada. Porque nenhum irmão dele o seguiu. Pelo contrário, tem aquela passagem quando Jesus mostra para nós que nós temos 2 tipos de família, quando os irmãos foram lá para se apoderar dele, a palavra é essa, dizendo que ele tinha perdido a razão, dizendo que Jesus estava doido. E aí Jesus aproveitou e passou o ensinamento mostrando para nós que nós temos 2 tipos de família: a família da carne, os laços de sangue, que se extinguem às vezes desde já, e temos os laços de família espiritual que nunca se extinguem, nunca. A gente vai e volta, reencontra nos amigos, amigas, pessoas que você fala, nossa, eu tenho tanta sintonia com você que parece que eu já te conheço. Vocês já não passaram por isso? Pessoas que não são da família. É isso aqui. A família espiritual é aquela que não vai se desfazer. Então, o renunciar é isso, entender que cada um está num nível evolutivo. Entender. Então, eu não vou abandonar. Aí eu vou entrar naquilo que Jesus ensinou, não vou abandonar ninguém. Que se a gente ler só o versículo, não entender o que quer dizer, a gente vai querer abandonar todo mundo, né? Vai ficar, não quero ter contato com ninguém. Não é isso. Nós vamos ter o contato até onde a pessoa, assim, não pode partir de nós uma ruptura. Não pode. Se alguém faz algum mal para mim, não gosta de mim, não quer estar comigo, não pode partir de mim isso. Eu tenho que estar pronto para o perdão, para estar, mas não vou mudar a minha caminhada. Todos vocês que estão aqui hoje, vocês levantaram cedo, estão aqui em busca de explicações. Né? E essa explicação do Emmanuel é uma das mais fáceis da gente entender agora o que significa esse renunciar. Né? Ficou claro? Não ficou agora? Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Nós vamos encontrar mais tarde aqueles que se afinam, afinidade conosco. Isso é em geral. As afinidades, os afins se reúnem. Então, calma, espera. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então aí, agora sim, entendemos direitinho o versículo.
Não vou intimidar, forçar ninguém a estar no meu nível evolutivo. Eu e cada um de vocês tem que pensar da mesma maneira. Cada um de vocês tem um entendimento, está no nível evolutivo. E vocês não podem obrigar ninguém, principalmente da família, a pensar igual. Mas não ficarmos parados por causa dos outros. Fazermos a nossa parte e deixar que os outros sejam livres, como nós temos a nossa liberdade de pensar, de agir. Sempre temos a oportunidade de caminhar. A caminhada nossa, a gente tem que ter um foco, né? Sempre precisamos estar com Jesus, com Jesus. Eu citei aqui no começo, né, o capítulo 23, Moral Estranha. Quem tiver oportunidade, dá uma olhada lá, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Kardec também fez as explicações lá, são vários itens lá, que tem as falas estranhas, né? Então, que possamos continuar, como diz o nosso amigo Orson, prossiga. E prossiga é justamente isso, é não ficarmos parados. Não ficarmos parados. Como diz uma música, sempre em frente, não temos tempo a perder. Vocês conhecem, né? Então, que possamos prosseguir com Jesus. Se tivermos dúvida, consulta o quê? O Evangelho. Consulta o Evangelho. Eu sempre falo que os ensinamentos de Jesus que estão lá, as frases dele, as parábolas e tal, são fáceis da gente guardar. São fáceis. O Kardec, ele deixou o Evangelho arrumadinho para nós. São os mesmos ensinamentos que estão lá na Bíblia, mas de uma forma clara para a gente entender. Pequenas frases que têm um grande significado. Então, ótimo dia para vocês, muita paz, muita luz, equilíbrio, resignação, paciência, e vamos continuar sempre em frente. Gratidão à espiritualidade, gratidão a vocês.